Enfrentando as tempestades. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 13 ao 44. Assentados mesmo, faremos a leitura. O texto é um pouco prolongado, levaremos exatamente 4 minutos e 20 segundos para ler esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 13 ao 44, diz assim: a boa e infalível palavra do Senhor. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que eles encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores, creiam em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra. Lançando a sonda, verificamos que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças, e deu diante de todos. Então, o partiu e comeu, e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-os no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alcançando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia, mas o navio encalhou num barco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi quebrada pela violência das ondas.
Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem jogando-se no mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Amém. Que Deus nos abençoe com sua boa palavra de noite. Quero convidá-lo mais uma vez a fechar os olhos e vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que adentrou nesse salão de culto, por cada pessoa que está aqui hoje para ouvir a Tua palavra, Deus, para ser instruída pelo Senhor, para ser alimentada pelo Senhor, Pai. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu quero iniciar afirmando para você que o que muda a sua história não é o que você diz, mas o que você faz. O que muda a sua história não é o que você diz, mas o que você faz. O que dizemos não fará superar as tempestades, e sim o que fazemos. E todos hão de concordar que há uma grande diferença entre dizer e fazer. Dizer e fazer. Irmãos, o que fazer na tempestade? Eu quero compartilhar com vocês hoje o que fazer. E muitas vezes nós somos muito bem informados, somos experts em discutir sobre crises, sobre situações intransponíveis, sobre obstáculos, sobre inúmeras dificuldades que atravessamos. Somos muito bons em aconselhar as pessoas que estão passando por uma tribulação. Mas quando chega a nossa vez, a grande verdade é que nós somos muito bons no discurso, mas na prática está muito longe da nossa vida. Então não é o que você diz que fará diferença na sua vida, mas é o que você faz. Aquilo que você faz que fará diferença na tempestade. É aquilo que você faz. O que fazer na tempestade? O que fazer na tempestade? Primeiro, aprenda com as tempestades. Versículo 21. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Observe bem o texto. Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho. Irmãos, com que autoridade Paulo está aconselhando essas pessoas? Quando eu leio esse texto, eu me pergunto: que autoridade esse prisioneiro, esse apenado, sai do calabouço do navio acorrentado, se coloca diante de todos os marujos, de toda a tripulação, inclusive do comandante da embarcação, e quer aconselhar, irmãos, um capitão, um homem experiente? Com que autoridade ele quer fazer tal coisa? Com que autoridade? Irmãos, Paulo tinha autoridade de alguém que aprendeu, e aprendeu muito nas tempestades. Paulo, irmãos, ele era formado na escola da tempestade. Ele tinha passado por muitas tempestades. Paulo já havia sofrido muitos naufrágios. De acordo com 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, diz assim: 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. Observe bem o texto. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Irmãos, na pedagogia de Deus é diferente. Ele primeiro aplica a prova para depois aplicar a lição. Como é diferente da pedagogia atual, não é? Primeiro você passa a lição, depois aplica a prova. Jesus, o que ele faz? Ele pega os discípulos, bota dentro de uma pequena embarcação, vai atravessar para o outro lado, em direção de Nazaré, vem a grande tempestade e quase ceifa a vida de todos eles. E no final Jesus acalma a tempestade e aplica a lição. Ele aplica a prova para depois a lição. Deus faz assim na nossa vida. Primeiro ele aplica a prova, depois vem a lição. Depois vem a lição. Mas infelizmente há pessoas, irmãos, que entram e saem das tempestades e nada aprendem. Tem pessoas que têm um ciclo vicioso, irmãos, que nunca aprendem. Agora não sei como é que está, mas parece que não pode mais reprovar o aluno, né? Se encontra às vezes um menino na 5ª série que não sabe ler nem escrever ainda. Ele não pode mais reprová-lo, né? Por que o menino é reprovado, o aluno é reprovado? Ele é reprovado porque ele não aprendeu. Por isso que ele é reprovado.
Por que o aluno repete o ano? Seja quinta série, sexta série, quarta série, ou ele repete o semestre? Porque ele não aprendeu. Ao prestar a prova, o conhecimento dele foi insuficiente. Então ele vai ter que repetir o semestre. Mas por que algumas pessoas ficam patinando no mesmo lugar e não conseguem avançar na sua vida? Entra ano e sai ano, ela está no mesmo problema, na mesma situação. O status quo é o mesmo de muitos anos, porque ela não aprendeu e ela fica repetindo naquele ano, repetindo o ano. Tem pessoas que infelizmente vão chegar e dizer assim, ó, pastor, eu tenho 40 anos de fé. Não, tem um, porque os outros 39 vão reprovar. Os outros 39 vão reprovar. Irmãos, nós precisamos aprender com as tempestades. Aprender com as tempestades. O que precisamos aprender com as tempestades? Primeiro, Deus fala em meio à tempestade. Versículo 23. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e quem adoro, dizendo-me, observe o final do versículo, dizendo-me. Irmãos, Deus fala em meio à tempestade. Deus falou com Paulo, irmãos. Precisamos nos disciplinar a ouvir a voz de Deus em meio à tempestade. O Paulo aprendeu que Deus fala em meio à tempestade, irmãos. Em meio às lutas, dificuldades que nós atravessamos, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. A ouvir a voz de Deus. O que aprendemos em meio à tempestade? Que Deus fala que Deus está no controle de tudo. Olha só o versículo 25. Assim tenham ânimo, senhores, creiam em Deus que acontecerá do modo como foi dito. Irmãos, olha só que interessante o versículo. Acontecerá do modo como lhe foi dito. Irmãos, para nós a tempestade é incontrolável. A tempestade foge do nosso controle, mas para Deus está no controle. Irmãos, estão todos atônitos, todos perplexos, todos agonizando no meio de uma tempestade, das ondas que vêm e castigam fortemente a embarcação. Eles estão apavorados sem saber o que fazer. Paulo está tranquilo, irmãos. Está tranquilo, porque Deus falou com ele em meio à tempestade. Ele sabe que Deus está no controle da situação. Por que nós ficamos, irmãos, agonizados no meio da tempestade? Por que nós ficamos atônitos, temerosos, receosos? Porque nós não sabemos quem está no controle da nossa vida. Infelizmente, irmãos, isso faz parte da nossa vida. O sofrimento, a doença, as crises que nós passamos. É difícil, irmãos, receber um diagnóstico do médico dizendo que eu vou ter que enfrentar uma quimioterapia. É difícil receber um diagnóstico dizendo que eu vou ter que passar por um tratamento intensivo. Mas o que nós precisamos saber, irmãos, é que está no controle de Deus. Não está no controle, quem sabe, dos profissionais, não está no nosso controle, mas está no controle de Deus. Está no controle de Deus. As pessoas gostam muito, irmãos, de saber do futuro. Alguém me revelou que no futuro é uma palavra, vai me revelando. Irmãos, eu não preciso saber o que vai acontecer no futuro, porque meu futuro já está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus, eu estou bem. No futuro, irmãos, amanhã será segunda-feira. Muitos de nós aqui, muitos de vocês levantarão amanhã bem cedo, vão para o trabalho. Mas você não sabe o que acontecerá no teu serviço amanhã. Você tem que saber que a tua vida, o teu futuro está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. E Paulo sabia, eu tenho que chegar do outro lado. Então, sabe, pode vir tempestade o que for, eu tenho que chegar do outro lado. A minha vida está nas mãos de Deus. Deus controla tudo. O que aprendemos na tempestade? Que Deus dá livramento na tempestade. Observe bem, irmãos. Deus não dá o livramento da tempestade. Deus dá o livramento na tempestade. Versículo 44. Outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Observe bem o texto. Todos chegaram salvos à terra. Irmãos, Deus não livrou Paulo da tempestade, mas Deus livrou Paulo na tempestade. Todos em uma vida se perdeu. Das 276 pessoas que estavam naquele navio, e muitos deles eram criminosos, apenados, estavam indo para serem sentenciados à morte. Nenhuma vida se perdeu, ainda que chegaram na ilha em pedaços de madeira, com tábuas, mas todos sobreviveram. Deus não nos tira da tempestade, mas nos livra no meio da tempestade. Max Lucado,
tem uma frase interessante sobre tempestade. Deus não nos pode fazer atravessar uma... Deus pode, nos fazer atravessar uma tempestade aos 30 anos de idade para suportar um furacão aos 60. Precisamos aprender, irmãos. Lacrimejar, irmãos, é algo inerente à vida de todos nós. Tristeza, luto, dor. Todos nós choramos. Não estou falando de choro de alegria, irmãos. Nós estamos falando de choro de tristeza. Todos nós já choramos e vamos chorar de tristeza em algum momento. Agora, não desperdice as suas lágrimas. Aprenda com elas. O sofrimento é inerente à vida de todo ser humano. Então não desperdice ele, aprenda com ele. Aprenda com ele. Aprenda. Não desperdice os sofrimentos. Aprenda com as tempestades. O que muda na sua história não é o que você diz, mas o que você faz. O que fazer na tempestade? Primeiro, aprenda com elas. Com a tempestade. Segundo, viva as promessas de Deus. Versículo 25. Assim tenho ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Creio. Olha o que Paulo está afirmando, irmãos. Ninguém está vendo isso, só Paulo. A tempestade está vindo, está cobrindo a navegação, a embarcação. A embarcação está para ir a pique a qualquer momento. E Paulo está dizendo: creiam, tenham ânimo, senhores. Creiam que vai acontecer como Deus falou. Como Deus falou. Precisamos aprender, irmãos, que viver é crer nas promessas de Deus. Irmãos, crer nas promessas de Deus não é algo inerte, irmãos. Nos leva a um movimento, nos leva a uma ação. Não adianta eu dizer que creio, mas eu não tenho ação, não tenho atitude, não tenho movimento. Quando nós cremos em Deus, isso nos conduz a atos, a ações. E o Paulo está dizendo: olha, não tenho medo. Não tenho medo. Irmãos, crer nas promessas é ter iniciativa. Crer nas promessas de Deus é ter iniciativa. Deus deu uma promessa para Paulo: Paulo, não tenha medo. A embarcação vai chegar do outro lado e ninguém vai se perder. Você tem que ir para chegar a César para pregar para ele. Paulo se agarrou naquela verdade. Ele se agarrou naquela promessa. Crer nas promessas de Deus, irmãos, não é ficar inerte na tempestade. Crer nas promessas de Deus, irmãos, foi o que motivou Paulo a ser ativo durante toda a navegação. Há pessoas que afirmam crer na promessa de Deus, mas nada fazem. Ficam de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Irmãos, crer nas promessas de Deus é agir. Não é crer na promessa que Deus deu a ele, que salvaria a sua família, e que a partir da sua família começaria uma nova terra. E por isso ele construiu uma arca. Abraão creu na promessa que Deus lhe deu, por isso ele deixou a sua terra, a sua parentela, e saiu para peregrinar por uma terra que ele não conhecia. Irmãos, quando eu creio, eu tenho iniciativa. Não adianta eu dizer que creio, mas eu não tenho iniciativa nenhuma. Paulo crê, e ele crê porque ele crê que tem uma iniciativa. Se agarrou às promessas de Deus, se agarrou. Irmãos, o que é ter iniciativa? Ou viver as promessas? Crer na promessa de Deus, irmãos, é ter coerência entre o discurso e a prática. A tormenta, irmãos, não afastou Paulo da promessa. A tormenta demonstra realmente que cremos nas promessas de Deus ou não. Se cremos naquilo que pregamos aos outros, devemos antes de tudo viver. Eu sempre tive muita dificuldade, irmãos, de convidar pessoas para testemunhar na igreja. Aqui o irmão fulano passou por uma luta, ele vai compartilhar conosco aqui o testemunho e como Deus ajudou ele a vencer. Porque ele vem, fala, nós choramos, nos emocionamos, e amanhã depois aquela pessoa está fora da igreja vivendo uma vida totalmente equivocada. Totalmente fora dos padrões de Deus. Muitas vezes, irmãos, infelizmente, não há coerência entre o nosso discurso e as nossas ações. Só que como é que isso é provado? É na tempestade. Não é nos dias de calmaria. É nos dias de muita luta, que nós provamos que realmente estamos com Deus. Por crer nas promessas de Deus, irmãos, Paulo estava atravessando a tempestade para falar de Jesus para o imperador romano. E infelizmente alguns afirmam, crer nas promessas de Deus, mas não ao ponto de compartilhar com os outros. Não ao ponto de compartilhar com os outros. Spurgeon fala sobre promessas, ele escreveu sobre isso.
Se Deus se entrega a nós em promessas, devemos entregar-nos a Ele em obediência. Em obediência. Em obediência. Deus entrega as promessas para nós. Irmãos, o que é que dirige a tua vida? É o mar revolto ou as promessas de Deus? São as dificuldades ou a promessa de Deus? O que dirige a tua vida? Paulo estava enfrentando, juntamente com todas aquelas pessoas, uma tempestade tenebrosa, terrível. Mas não foi a tempestade que dirigiu a vida dele, foi a palavra que Deus deu a ele. O que tem que dirigir a nossa vida é a palavra de Deus, irmãos, não é a circunstância. Não é o diagnóstico de um médico, não é a crise financeira. O que tem que dirigir a nossa vida é a boa, infalível, indestrutível palavra de Deus. É ela. É ela, irmãos, que tem que dirigir a nossa vida. Quer dizer para você, irmãos, nós podemos aqui, irmãos, no domingo, pular aqui, gritar, dar palmas para Jesus, e agora sair do teu lugar, dar um pulo, solta, e agora vamos chorar, e não sei mais o que. Irmãos, mas no domingo, quando a tempestade se instalar na nossa vida, não são as palmas, não são os pulos, nem a choradeira que vai nos manter firmes. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos mantém firmes diante das circunstâncias mais adversas que nós enfrentamos. É a palavra de Deus. O que muda a sua história não é o que você diz, mas o que você faz. É o que você faz que muda a tua história. O que fazer na tempestade? Primeiro, aprenda na tempestade. Segundo, viva as promessas de Deus em meio à tempestade. E terceiro, tome as decisões certas. Versículo 30 e 31. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar. A pretexto de lançar âncoras da proa, então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Mas qual foi a decisão de Paulo, que Paulo tomou no meio da tempestade? Permanecer. Permanecer. Apesar de toda a dificuldade, Paulo decidiu permanecer. Irmãos, Paulo começou como prisioneiro e terminou como capitão, porque ele decidiu permanecer. Ele decidiu permanecer. Permaneça em meio à tempestade. Permaneça. Permaneça em meio à tempestade. Muitos abandonam o barco em meio à tempestade. O barco do casamento, o barco da família, o barco da fé. Muitos de nós, ao lermos o livro de Jó, nos tornamos críticos ferrenhos da mulher de Jó, não é? Nos tornamos críticos ferrenhos. Porque ela se aproxima de Jó. Jó está tomado de uma enfermidade da ponta da cabeça à planta dos pés. O homem mais rico do Oriente faliu, quebrou. Todos os seus filhos morreram. E a mulher chega para ele e diz: e você ainda adora esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra. Nós, quando lemos essa passagem, nós ficamos pé da vida com ela, não é verdade? Ficamos pé da vida com essa mulher. Mas quando nós olhamos o final do livro de Jó, conta o seguinte: que Deus deu a ele, triplicou a bênção dele. Ele teve muitos filhos, ficou rico novamente. E irmãos, pensa comigo, com qual mulher que ele teve todos os outros filhos de novo? Voltou a ter filhos? Com aquela mulher que disse isso. Ela falou isso. No momento de insanidade, até saber, uma mulher sepultar todos os filhos no mesmo dia. Você vai querer esperar que ela seja sensata? Não tem como. Mas ela ficou com ele em meio à tempestade. Ela ficou com ele em meio à tempestade. Bom, nós vivemos numa geração de vamos embora. Vamos embora desse casamento. Vamos embora dessa empresa. Vamos embora dessa igreja. É difícil você encontrar uma pessoa que permaneça tempo numa empresa, irmãos. E ela não saiu da empresa porque ofereceu, ela não saiu da empresa porque recebeu uma proposta maior de trabalho. Não, ela sai porque está insatisfeita e não para em lugar nenhum. Pessoas que casam e descasam, casam e descasam. É interessante quando é o momento os nubentes vão contrair matrimônio, né? Eles vêm até o altar, o pastor ora com eles, e eles olham para o outro e diz, né? Que Deus te abençoe, que olha, eu te amo.
mas quando vem a tempestade, eles mudam o comportamento. Geralmente, irmãos, quando eles se aproximam, eu gosto de trabalhar da seguinte maneira: de ter no mínimo quase um ano de preparo, planejamento, acompanhamento, até a data do casamento. Se o casal, se os roommates desejarem que eu celebre o casamento deles. Aí eles chegam na minha sala, cantando um hino, acho que é o 380 do cantor cristão. Qual o adorno dessa vida? É o amor, é o amor. Depois do 5º ano de casamento, eles batem na minha porta cantando: Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão favor. Irmãos, as tempestades vão vir, irmãos. Elas virão. Você não pensa que você vai começar um negócio e não vai vir tempestades. Você não pensa que você vai começar os estudos na universidade e não virão tempestades. Que você vai começar um casamento e não virão tempestades, irmãos. Virão tempestades tremendas. Permaneça. Paulo permaneceu e disse para os outros: permaneçam no barco. Permaneçam no barco. Primeiro, permaneça apesar do descrédito. Versículo 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Irmãos, o centurião não deu crédito à decisão de Paulo. Paulo tomou a decisão certa, mas não lhe deram crédito. E mesmo o centurião não dando crédito para ele, ele permaneceu na embarcação. Ele poderia ter pulado do barco, fugido. Mas mesmo o centurião não dando crédito para ele, ele permaneceu. Quando você tomar uma decisão certa, pode ser que as pessoas não lhe deem crédito. Não lhe deem crédito. Mas permaneça. Permaneça, apesar da maioria contrária. Versículo 12. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar a velhice e ali passar o inverno. Este era o porto de Creta, que dava para o sudeste e noroeste. Irmãos, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, mas mesmo assim Paulo manteve a sua decisão. Irmãos, lembram-se, capítulo 13 de Números, Josué e Caleb voltam com um relatório para dar a Moisés e aos príncipes e aos juízes da nação. São 12 espias que voltam. Assembleia. Favoráveis que possuamos a terra, erga sua mão como sinal. Somente 2. Contrários, 10. Apenas Josué e Caleb, daquela geração, possuíram a terra. Eles permaneceram firmes, mesmo quando todos voltaram atrás. Irmãos, quando eu me converti, não poucas, mas muitas pessoas que caminhavam comigo quando me converti, já não estão com Cristo. Até testemunha do nosso casamento, eu e da Juliana, já estão separados. Fico chateado, fico com o coração triste por ver pessoas que eu gosto. Não sei como você vai entender o que eu vou falar agora, mas problema deles, eu não vou voltar atrás por causa deles. Se eles não quiserem caminhar com Cristo, é uma decisão pessoal deles. Irmãos, as pessoas ficam chateadas e se afastam da igreja. Eu vou dizer algo para você hoje à noite. Ainda que seja forte a tempestade, ainda que seja forte, eu quero concluir dizendo: o que muda a sua história não é o que você diz, mas o que você faz. É a tua atitude que fará a diferença na tempestade. Não é o que você diz, mas a tua atitude. Eu tenho 3 apelos para você hoje. Primeiro apelo: mantenha o ânimo. Palavra que Paulo dá na tempestade. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito. Tenha ânimo. Você está enfrentando uma tempestade? Tenha ânimo. Segundo apelo: mantenham-se juntos. Versículo 31. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, não poderão salvar-se. Evite distanciamento na tempestade. Agora não é hora de se distanciar. Se aproxime. Juntos vocês vencerão a tempestade.
juntos. Se aproximem, não fiquem longe um do outro. E terceiro apelo, mantenham-se alimentados. Versículo 33. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Irmãos, para superar a tempestade, é necessário se alimentar com a palavra de Deus, com a oração. Alguns aqui, quem sabe, foram alunos da Dona Josefa, não sei, de uma outra professora aqui na escola. Vocês se lembram daquela música? Se vocês conhecem, vocês me ajudar a cantar. Leia a Bíblia, faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia, faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Sabe o que falta, irmãos? Bíblia e oração na tempestade. Bíblia e oração. As tempestades virão. As tempestades virão. Mas nos falta Bíblia e oração. E Paulo disse: alimentem-se. Alimentem-se. Ele pega o pão e compartilha com as pessoas. Jesus é o nosso pão. E meia tempestade nós temos o pão que veio do céu chamado Jesus. Eu não sei qual atitude que você precisa tomar hoje na tempestade. Eu não sei qual é a atitude. Mas você precisa sair daqui com uma resolução, com uma decisão. Eu não sei qual é a tua decisão. Mas eu quero orar contigo, que deseja sair daqui resoluto, dizendo: Deus, eu estou aqui me comprometendo no teu altar. Eu vou tomar essa decisão. Em meia tempestade que estou atravessando, não sei de que ordem ela é, mas você tem que tomar uma decisão hoje. E tome a decisão certa. Tome a decisão certa.